A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, sejam muito bem-vindos para mais esse vídeo neste canal de Deus, onde nós aprendemos da palavra. Bom, irmãos, sejam muito bem-vindos para mais esse vídeo. Irmãos, hoje nós vamos estar aprendendo mais sobre o pecado, vamos estar falando mais um pouquinho sobre o pecado. Irmãos, espero que vocês já estejam gostando desse vídeo, então deixe o seu like para que mais pessoas possam estar vendo, ouvir a palavra do Senhor, amém? Então, irmão, vamos sem demoras, vamos lá logo pro vídeo, para nós já estar explicando bem certinho. E em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, temos aqui nosso primeiro ponto, o porquê do pecado ser um veneno. Bom, vamos lá. Olha, o pecado, ele se alastra sobre o nosso corpo e nos afasta da presença de Deus aos poucos. Como assim, Renan? Você quer dizer que o pecado ele se alastra sobre o nosso corpo? Irmãos, vocês já viram como é que um veneno funciona às vezes no corpo de um animal? Ou até no nosso próprio corpo humano. Ele não começa, ele não mata de imediato, mas ele vai se alastrando até conseguir levar a óbito, seja lá quem estiver envenenado. E o pecado, irmãos, é a mesma coisa. O porquê dele ser a mesma coisa? Bom, irmãos, todos nós sabemos que Satanás ele usa das suas melhores armas para que nos afaste da presença de Deus. Quais são elas? Ele começa assim, com uma mentira aqui, um palavrão ali. Ah, isso não vai te fazer mal. Não tem ninguém olhando. Vai, depois Deus te aceita de novo. Mas e se Deus não te aceitar? E se Jesus voltar antes de você se arrepender? Você já parou para pensar nisso? Então, irmãos, o pecado é assim. Satanás ele usa suas melhores armas. Você começa com uma mentirinha aqui, com um palavrão ali. Quando você vai ver, você já está falando bastante palavrão. Quando você vai ver, você já está acessando coisas que não é para você acessar. Quando você vai ver, você já está vendo coisas na internet e você já está ouvindo músicas que você não tem que ouvir. Então, irmãos, o pecado é assim, começa devagarzinho. Então, Satanás ele usa essas armas para nossas vidas. Vai, porque isso não vai te fazer mal. Vai, porque isso não tem ninguém te olhando. Mas na verdade, sempre tem alguém olhando, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Paulo vai nos dizer a Gálatas 5, do versículo de número 13, Paulo vai dizer bem assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, e não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servis uns aos outros pelo amor. O que Paulo quis dizer? Nós já fomos libertos pelo sangue de Jesus. Nós já estamos libertos da lei. Nós já estamos libertos da escravidão, do pecado. Porque, irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que o pecado nos leva à escravidão. Nós se tornamos escravo. Quando a gente se torna escravo, é o vício que vem. Você começa a ficar viciado, você não consegue mais sair. Então você se torna escravo do pecado. E isso, irmãos, nós não podemos aceitar diante de uma igreja. Isso, irmãos, nós não podemos aceitar diante desses dias. O porquê que a igreja está se esfriando espiritualmente hoje em dia? Por que os irmãos, muitas das vezes, não dão mais um glória, não dão mais um aleluia? Porque eles estão frios, irmãos. Porque estão gelados. Ontem, irmãos, eu estava no culto e Deus me deu uma visão. Deus falou: filho, olhe para a igreja. Eu olhei e Deus falou bem assim: sabe, filho, por que eles não são cheios? Porque eles não abrem mais o seu coração, porque eles não estão mais conversando comigo em casa. Irmãos, o culto não é só na igreja, o culto começa em casa, é na tua casa. Você começa a ser cheia, glorificando a Deus. Você chega na casa do Senhor, aí sim você vai estar transbordando. Então, primeiro em casa você só enche o copo. Quando você chega na igreja, você transborda. É isso. Quando você chegar na igreja, você vai transbordar e você tem que falar aleluia, você tem que glorificar. Você não vai na igreja. A igreja não é um show onde você chega, assiste, não. Você está lá para glorificar o nome do Senhor. Temos que acabar com isso, que a igreja ser gelada. Nós só conseguimos vencer o mundo quando estamos todos nós conectados em um só Espírito. Amém? Então, irmãos, o pecado é sim, é um veneno que vai se alastrando aos pouquinhos, ele vai entrando na vida das pessoas aos poucos. E por que você está falando que vai aos poucos? Porque começa assim, quando o Satanás fala para você: vai, depois Deus te aceita de novo. Irmãos, não caia nessa mentira depois que Deus te aceita de novo. Ah, mas eu já pequei quantas vezes eu já não voltei a levantar e Deus me aceitou. E se no dia que você for tentar se levantar, Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja? E se no dia que você decidir finalmente largar o pecado, a igreja não estiver mais na terra? Como que você vai ser salvo? Então, irmãos, a gente não pode deixar para amanhã, é hoje.
Irmãos, diante do pecado, todos nós temos uma escolha. Antes de você abrir aquele site, você tem uma escolha entre abrir e não. Antes de você falar um palavrão, antes de você profetizar alguma coisa ruim contra a vida de uma pessoa, você tem a liberdade de escolher entre fazer e não fazer. Então, irmãos, muitas das vezes quem é o culpado do pecado não é Satanás, ele só vai jogando as coisas na nossa mente. Mas nós que temos que ter o autocontrole. Paulo vai dizer sobre isso, sobre nós ter o autocontrole de nós mesmos. Sabe, irmãos, como que nós vamos buscar o autocontrole? Lá em Hebreus, do capítulo de número 4, do versículo de número 9, vai nos dizer: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. E no versículo de número 12 vai nos dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, irmãos, aqui já vem nos falando que a palavra de Deus é a que vai nos livrar do pecado. Não só a palavra, mas também a oração, a santificação, a comunhão, a intimidade com Deus, tudo isso nos livra do pecado. Olha que Paulo vai nos dizer lá em Gálatas: já antes vós disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, Paulo, em Gálatas, ele nos explica que nós já fomos libertos. Por que ainda a gente volta sempre caindo no mesmo erro? É porque nós não estamos firmados, irmãos. Nós temos que estar sempre posicionados, nós temos que viver o evangelho dia após dia, negando, rejeitando a nossa carne dia após dia. Olha o que vai nos dizer, Paulo vai nos dizer, porque as obras da carne são conhecidas, quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas e dissensões, heresias. Em Gálatas, irmão, se você for ver, você já vai saber quais são os frutos da carne, quais são os frutos do Espírito. Paulo já está dizendo, já está deixando ali, já deixou as ferramentas para nós usar contra o pecado. Amém? Então, irmãos, eu não vou falar mais, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, irmãos, como Paulo diz, a gente tem que não só viver em espírito, mas também andar. E o mais importante, vigiar contra as mentiras de Satanás nas nossas vidas, contra as mentiras que ele joga na nossa mente. Temos que cuidar mais da nossa língua, temos que cuidar mais dos nossos segundos passos. Amém? Fiquem com Deus, fiquem com essa palavra. Espero que essa palavra edificou a vida de vocês. Logo, logo vou estar começando a trazer mais pregações em nome de Jesus. Deus está me dando força, me dando tempo para me fazer isso. Então, vamos trabalhar, né? Então, irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.